muitos de nós vamos ver nossas famílias a racharem ao meio e talvez, quando é um a se salvar, é sobre última instância, queridos irmãos. É sobre última instância e é muito difícil. Ou todos se salvam ou nenhum se salva. Esse um que talvez vai vir a se salvar foi sobre muita batalha e sacrifício que ele se salvou. Então, nós estaremos refletindo sobre essa questão, sobre a divisão nas nossas famílias. Agora, o dicionário traz-nos a definição de divisão. Diz assim: do infinitivo latino dividire, a linguagem neolatina, do verbo divido, significa, primeiro ponto, partir ou separar em diversas partes. Segundo ponto, desunir, apartar. Terceiro ponto, estabelecer discórdia. E o quarto ponto, estabelecer a desinteligência. E eu vou me demorar muito no quarto ponto. Estabelecer desinteligência. Eu já vou explicar o que é desinteligência. Então, divisão. Onde é que começou a divisão? Nós estamos a falar de lar e família, mas antes mesmo da família da terra, existiu uma família onde? E a divisão não começou aqui, queridos irmãos. A divisão começou onde? No céu. E nós vamos nos demorar também só um pouquinho sobre a origem da divisão. Apocalipse capítulo 12 vai dizer onde é que começou o problema. Em Apocalipse capítulo 12, o verso 3 diz-nos o seguinte: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. O que é essas estrelas? Apocalipse capítulo 1, verso 20, são os anjos. Então, Satanás, na sua rebelião, arrastou a terça parte do quê? Do céu. Mas a terça parte do céu é quanto? Se Daniel vai falar em milhões de milhões e miríades de... É um número que eu não sei, não podemos contar. Matematicamente não é incontável segundo a visão do profeta. Então, Satanás arrastou grande parte dos anjos do céu à terra. Mas qual foi então o segredo de Satanás para conseguir trazer grande parte dos exércitos celestiais, seres que nunca caíram, não são seres humanos, mas ainda assim caíram nos enganos de Satanás? Qual foi então o estratagema de Satanás? Depois dele arrastar a terça parte no seu plano de rebelião, o verso 7 diz o seguinte: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam com o dragão, e batalhou o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a Bíblia vai deixar claro que Satanás, a dado momento, foi expulso do céu. Calma aí, nós estamos num céu perfeito, sem pecado, e, de repente, não é no primeiro livro da Bíblia, mas no último livro da Bíblia, encontramos o problema que começou no céu, que é no livro de Apocalipse. Ou seja, a resposta mais concisa para explicar Gênesis capítulo 3 é Apocalipse capítulo 12. Então, Satanás, ao ser expulso do céu, vem para aqui. Mas o que então que motivou Lúcifer a cair em tamanha rebelião? Vamos ver a origem da divisão. Manuscrito 78, página 78 de 1905,
e Patriarcas e Profeta, página 35. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Ou seja, abaixo de Cristo quem estava? Lúcifer. Não tinha alguém que se achegava ao patamar de Lúcifer. Além de quem? Que estava acima dele era só Cristo e o Pai. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado. Permanecia na presença do grande Criador e os incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus repousava sobre quem? Sobre ele. Ou seja, os raios de luz que emanavam da presença do Pai repousava sobre quem? Lúcifer. Lúcifer era participante da glória que provinha de quem? Do Pai. E Ellen White diz assim: permanecia na presença do grande Criador e os incessantes raios da glória que cercavam o eterno Deus repousava sobre ele. Ele havia ocupado um elevado cargo no céu e possuía um trono radiante de luz. Veja que até Lúcifer, segundo Ellen White, também tinha uma cadeira para ele. Dos raios que emanavam da presença de Deus repousava sobre Lúcifer. E Lúcifer tinha a responsabilidade de explicar aos anjos a glória que emanava do trono de Deus. Por isso é que ele era o aferidor de medida. Ele é quem transmitia o conhecimento do Pai aos anjos. Mas a serva do Senhor continua. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Se bem que toda a glória proviesse de Deus, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si própria. É tanta luz que ele recebia da presença do Pai, que Lúcifer chegou a julgar que em mim mesmo provém esta luz, esta glória, esta majestade, este poder provém de mim mesmo. Não contente com a sua posição, mesmo lhe terem dado uma cadeira ao lado da majestade, Lúcifer não estava contente. Embora fosse mais honrado do que as hostes celestiais, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Então, o pecado de Lúcifer foi a cobiça, o último mandamento da lei de Deus. Dos 10, o último mandamento é o primeiro pecado. Nós, nos 10 mandamentos, quando vamos para o último, achamos que é o mais insignificante. E essa semana estávamos a estudar sobre isso, certo? Cobiça. Lúcifer começou a pensar que a glória que vem do Pai também ele tinha por si mesmo e começou a desejar o lugar que Cristo tinha. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, constituiu seu esforço em obter para si o serviço e a lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai conferia a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era prerrogativa de Cristo apenas. Então ele não se contentou com o que tinha, queria mesmo a posição que Cristo tinha. A glória e a honra que Cristo recebia, ele queria para si. Isso é cobiça. Não é que você não tem. Se vocês prestarem atenção na imagem do tremessário, ambos têm moedas em suas mãos, iguais,
Mas um está a olhar atentamente para a moeda de quem? Mas é igual a moeda. Ele quer mesmo aquela que está na mão do outro. Avareza, desejo excessivo por alguma coisa. Disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador, torna-se o propósito desse príncipe dos anjos. Então, o propósito de Cristo era receber o lugar do seu Criador. Para tal objetivo, estava ele a ponto de aplicar as energias daquela mente superior. Agora é aqui onde Lúcifer começa a trabalhar. Foi dotado de tanto poder, luz e glória também, que a mente, tanto é que chamam Lúcifer o homem da testa larga, a mente de Lúcifer começou agora a maquinar planos de como haveria de arrancar a glória que pertencia a quem? A Jesus. Que debaixo de Cristo era o primeiro entre todos os exércitos do céu, deixando seu lugar na presença imediata do Pai. Lúcifer saiu e difundiu o espírito de descontentamento entre os anjos. Nós vimos divisão. No terceiro ponto, disse que capacidade de incutir nos outros descontentamento ou discórdia. Então, a divisão, Lúcifer agora começa a fazer o quê? Divisão. Mas qual é a estratégia dele? Dividir para melhor fazer o quê? Reinar. Então, se eu conseguir dividir, criar dois pontos de vista aqui, automaticamente eu conseguirei receber a atenção máxima de um dos lados. E era isso que Lúcifer queria fazer. Dividir para conseguir implementar os seus objetivos. Ele agiu em misterioso segredo e durante algum tempo escondeu seu propósito real sobre a aparência de reverência para com Deus. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governam os seres celestiais. Prestem atenção. Lúcifer começou a disseminar dúvida, e esse é o último ponto da definição de divisão. Desinteligência. Quando nós ver a definição de desinteligência, é ali onde vai entrar o carcaia de Aquiles, que Satanás consegue chegar, até mesmo dentro da nossa casa. Mas continua. Atuou de modo tão enganador que muitos dos anjos foram ganhos por seu lado. Antes que seu propósito fosse plenamente conhecido, mesmo os anjos leais não podiam discernir plenamente seu caráter, nem ver o rumo para o qual levava a sua obra. Havendo Satanás tido êxito em ganhar muitos anjos para o seu lado, levou a Deus a sua causa, afirmando que era desejo dos anjos que ele ocupasse a posição mantida por Cristo. Veja a ousadia dele. Depois de ganhar a simpatia dos anjos, foi a Deus e disse: olha, os anjos querem que eu ocupe a posição de quem? De Cristo. O mal continuou a operar, até que o espírito de descontentamento maturou em ativa rebelião. Então, houve batalha no céu. Então, Lúcifer, depois de ver que os seus objetivos de tirar o lugar do filho e sentar-se na cadeira dele não foram realizados, então eu vou tomar, como eu tenho a simpatia dos anjos, vou tomar o lugar dele, porque eles me aprovam como seu rei, como seu mandante, então eu tenho a prerrogativa de arrancá-lo da sua cadeira. Mas vemos que Lúcifer não prevaleceu no céu. Pela violência, queria tirar o lugar do nosso Salvador. Então, Lúcifer foi expulso. Mas o céu já estava totalmente dividido. Dúvida já foi colocada na cabeça dos anjos. Mesmo os que ficaram com o Pai, mesmo os que foram com Lúcifer, outros criam que Lúcifer tem razão, e os que ficaram com o Pai também ainda, no fundo do seu íntimo,
ainda restava aquela dúvida, aquela inquietação, mas será que ele não tem razão? Será? Ainda restava isso. Então, meus amigos, o desafio não parou lá em cima e desceu aqui embaixo. Quando desceu aqui embaixo, Deus, ao criar o homem, Gênesis capítulo 2, verso 16, Gênesis 2, 16, Deus deu a seguinte ordem para Adão. Ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente que morrerás. Então Deus, depois de criar o ser humano, deu a orientação para não mexer no fruto, perdão, para não comer do fruto. E Adão orientou a sua esposa para não comer do mesmo quê? Do mesmo fruto. Deu as orientações. E a serva do Senhor diz que nossos primeiros pais não foram deixados sem aviso de perigo que os ameaçava. Mensageiros celestiais expuseram-lhes a história da queda de Satanás e suas tramas para a sua destruição, explicando mais amplamente a natureza do governo divino que o príncipe do mal estava procurando transtornar. Os anjos os advertiram aqui, estivessem de sobreaviso contra os ardis de Satanás, pois seus esforços para os enredar seriam incansáveis. Não faltou aviso. Adão e Eva foram advertidos. Têm um inimigo, têm as suas intenções. Deram todos os detalhes, todas as explicações para que não viessem a falhar. A fim de realizar a sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer o uso da serpente como medium. Então, Satanás, esses medium, têm a capacidade de utilizar o exorcismo, tirar, ou seja, fazer com que o espírito de um ancestral, porque, em outras palavras, são feiticeiros. Satanás usou feitiçaria no caso da serpente. Criou uma situação tal que aparentemente a serpente estava quê? Estava a falar. E ele continua dizendo que, não é? Usou a serpente como medium, disfarce esse bem adaptado a seus propósitos de engano. A serpente era, então, uma das mais prudentes e belas das criaturas da terra. Tinha asas e quando voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido pousado nos ramos profundamente, ou seja, profusamente carregados de frutos da árvore proibida. E sobrecarregando o delicioso fruto, era seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Assim, no jardim de paz, emboscava-se o destruidor a observar a sua presa. Então, Adão e Eva lhes orientaram: cuidado, cuidado, porque tem um inimigo à solta. Mas Eva não deu ouvido a essas orientações. Eu estou fazendo esse rodeio todo, porque vocês têm que entender onde é que eu quero chegar e com que objetivo eu tenho a dar essa volta toda, de passar por uma revisão daquilo que os irmãos já conhecem. Os anjos haviam advertido a Eva que, veja bem, Deus deu orientação a Adão para não comer. Adão orientou Eva. Os anjos vieram fazer o quê? Reforçar a mesma quê? Orientação. Os anjos haviam advertido Eva de que tivesse cuidado de não se afastar do esposo. Lhe deram essa orientação enquanto se ocupava com o seu trabalho diário no jardim. Junto dele estaria em menor perigo de tentação do que se estivesse sozinha. Então não deveria se separar. E a orientação: não se separem. E a mensagem da serva do Senhor é: univos, univos, univos.
há força na unidade do povo de Deus. E essa é a orientação que os anjos trouxeram a Eva. Não se separe do marido. Mas junto dele estaria segura. Mas, absorta em sua prazível ocupação, inconscientemente se desviou de seu lado. Percebendo que estava só, sentiu uma apreensão de perigo, mas afugentou seus temores, concluindo que ela possuía sabedoria e força suficiente para discernir o mal e resistir. Não, sou idônea. Sou adjuntora. Vou conseguir dar conta do recado. E foi. Começou a caminhar. Sem perceber, esquecida do aviso do anjo, logo se achou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. E no momento em que Eva estava a observar, alguém já estava lá à espera da Eva. A serpente já se achava no local, na hora certa, no momento exato, porque estava a controlar cada... Satanás sabia, a primeira oportunidade de separação do casal, eu tenho que agir. Porque se Eva voltasse e ele não agisse, Adão haveria de lhe chamar a atenção e talvez Eva não voltaria a se separar. Mas ele ficou muito... O primeiro desligar um do outro, eu vou ter que atacar. Vou mesmo atacar. E é isso que aconteceu. Quando Eva se desligou, então vamos para Gênesis capítulo 3, o verso 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: De toda a árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não que morrais. Então veja aqui, Eva, ao corrigir a retórica da serpente, não é isso que Deus disse. Ele simplesmente disse a árvore que está no meio do quê? Do jardim. Porque a serpente trocou o discurso que Deus deu, que de toda árvore comerei livremente, mas uma não comerei. Mas ela disse, já a serpente generalizou, todas não devem comer. Não. Deus tem que lhe corrigir. Esse é o problema de dialogarmos com quem? Com Satanás não se dialoga, queridos irmãos. Os anjos de Deus e os anjos de Satanás não dialogam. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás não entram em diálogo. É melhor evitar, queridos irmãos. E Eva começou a dialogar. Queria me corrigir que não. O certo é isso. Só que, na tentativa de quiser corrigir, acrescentou. Se prestaram atenção em Gênesis 2,16, Deus disse para não comer. Se comer, vão o quê? Vão morrer. Eva acrescentou não tocar. O não tocar Deus não disse. Deserto da Tentação 17.2. Eva acrescentou o discurso de Deus. Essa parte de que não tocar, Deus não disse. E esse foi o toque final. Como Lúcifer ouviu a advertência dada a Adão para não comer, sabia que Eva acrescentou no discurso que Deus não deu, então aqui é o meu calcanhar de Aquiles. Naquilo que Eva acrescentou, a serpente pegou do fruto. Agora vê, ele vai dizer, a serpente apanhou o fruto da árvore proibida e colocou nas mãos de quem? De Eva. Por causa dessa palavra, não quer. Não tocar. Deus disse para não comer. Eva disse não comer e não quer. Já que é para não tocar, então pegou mesmo o fruto e meteu na mão de quem? Na mão de Eva.
E a serpente agora começa, agora a ver. Pegou o discurso de Eva, aquela parte que ela acrescentou, e agora começou a trabalhar na cabeça de Eva. Colocou nas mãos de Eva, que estava meio relutante. Fê-la então lembrar-se de suas próprias palavras, de que Deus lhe proibira tocar nele. Agora, Satanás usa a própria arma de Eva contra a própria quem? Contra a própria Eva. Não tá aí, tocaste. Você disse que nem deveriam o quê? Tocaste e morreste? Não morreste. Não morreste. Para que não morressem, não recebiam maior mal comendo o fruto, declarou ele, de que nele tocando. Já tocaste mesmo. Se você comer, como tocaste não morreste, se você comer também não vais quê? Não vais morrer. Não percebendo maus resultados do que fizera, Eva ficou mais ousada. Oh, já toquei mesmo. Então, vou avançar. Tomou do fruto e comeu. Era agradável ao paladar. E enquanto comia, pareceu-lhe sentir um poder vivificador e imaginou-se a entrar para uma esfera mais elevada da existência. Sem receio, apanhou e comeu. E agora, havendo ela transgredido, tornou-se agente de Satanás para efetuar a ruína do esposo. Satanás agora sabia como haveria de chegar a Adão. Ele é o cabeça. Agora tem um meio de como lhe chegar. Satanás, com isso, ele só dá volta em torno disso. Ao atacar a raça humana, Satanás queria atacar a quem? A Deus. A atacar Eva, Satanás queria atacar quem? Adão. E ao mesmo tempo para se achegar a quem? A Deus. Então Satanás pega agora Eva. É minha. Ouviu a minha orientação? É meu agente agora. Está pronta para ser usada, foi trabalhada, foi-lhe feita a cabeça. Isso chama-se desinteligência. Trabalhou a cabeça de Eva e Eva agora estava pronta para ir atacar o marido. E Eva foi. Em um estado de exaltação estranha e fora do natural, com as mãos cheias do fruto proibido, procurou a presença dele e relatou tudo o que ocorrera. E Adão, ao olhar para Eva, Ellen White diz, uma expressão de tristeza sobreveio ao rosto de Adão. Mostrou-se atônito e alarmado. As palavras de Eva replicou que isto devia ser o adversário contra quem haviam sido advertidos. Pela sentença divina, ela deveria morrer. Adão compreendeu que sua companheira transgredira a ordem de Deus, de respeitar a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor. Teve uma terrível luta íntima. Agora, guerra psicológica em quem? Houve uma guerra psicológica dentro de Adão. O que vou fazer? Lamentava que houvesse permitido desviar-se Eva. Senso de culpa. Agora começou a se culpabilizar. Não, é minha culpa mesmo. Eu me distraí. Começou agora a ver o senso de culpa. Adão. Agora, porém, a ação estava praticada. Devia separar-se daquela cuja companhia fora sua alegria. Como poderia suportar isso? Afinal, raciocinou. Ficou a pensar. Começou agora a fazer suas análises individuais. Como haveria de sair dessa situação. E no final de tudo, foi levado a pensar no seguinte. Não poderia ser verdadeira as palavras da sábia serpente? Será que a serpente não tem razão? Irmãos, prestem bem atenção onde está nos levar. Deus,
usou, fez a cabeça de Eva, e Eva veio como seu agente para fazer a cabeça de quem? De Adão. Perdão. E Eva veio como agente de Satanás para fazer a cabeça de quem? Do Adão. Eva, agora veja o que estava acontecendo com Eva. Eva estava diante dele, tão bela e aparentemente tão inocente como antes deste ato de desobediência. Parece que quando a pessoa está no pecado, fica está num estado de maior sabedoria, ou seja, torna-se mais atraente aos olhos da pessoa. Eva se tornou sedutora para Adão. E aqui continua. Exprimia maior amor para com ele, do que antes. Veja aqui, Eva até começou a mostrar expressões, sorrisos que nunca tirou, só para conseguir convencer o marido de que também deveria quê? Isso vai longe, queridos irmãos. Isso vai longe. Só para convencer o homem, Eva se tornou mais atraente. Até palavra que nunca falou nada, naquele dia lhe falou. Lhe falou, porque daqui, vamos lá ver. Exprimia maior amor para com ele do que antes. Quer dizer que Eva começou mesmo a mostrar que não, estou num estado de quê? Bom, agora estamos num nível mesmo que não. Fiz bem ter comer o fruto. O fruto é bom. E com essa guerra em mente, por amor a Eva, nenhum sinal de morte aparecia nela. E ele se decidiu a afrontar as consequências. Tomou do fruto e comeu rapidamente. Não comeu. Num instante, começou a sentir a mesma sensação que Eva começou a sentir. Mas quando caiu na real, começou a sentir frio, porque a atmosfera já havia alterado. E o peso de consciência caiu sobre Adão. Pecamos contra o Senhor. Mas o que estava a acontecer então em meio de toda essa batalha, queridos irmãos? Volto a repetir. Desinteligência. Qual foi o método de Satanás no céu para conseguir trazer a atenção dos outros anjos? Começou a disseminar discórdia, começou a questionar sobre a lei do Senhor. De igual maneira, começou a questionar sobre o fruto, tocar, comer, e Eva, tornando-se seu agente, foi ter com o marido. Nós definimos divisão em 4 pontos, mas eu vou resumir agora em 3. Desunir, estabelecer discórdia, e o 4, estabelecer desinteligência. É uma pessoa que vai mesmo estabelecer isso. É a capacidade de estabelecer desinteligência. Mas o que é desinteligência? Significado de desinteligência: falta de concordância entre opiniões, falta de acordo entre pontos de vista, desentendimento, sem amizade, que apresenta hostilidade, malquerença. Mas sinônimos dessa palavra: desunião, divergência, desavença, dissídios, inimizade, atritos. Então, Satanás, quando traz a desinteligência, quando traz pontos de vistas diferentes na cabeça dos cônjuges, vai começar agora a haver que guerra. Mas essa guerra não é com o intuito de que eu discordo do fulano, não é no intuito de trazer paz em casa, é no intuito de permanecer com as minhas posições erradas. É isso que Satanás estava a fazer. Eu estou a trazer pontos de vista diferentes, não é com o intuito de trazer crescimento, não, mas é com o intuito de permanecer com as ideias errôneas que defrontam o trono do Senhor.
Então, meus irmãos, a desinteligência é o meio mais usado por Satanás para chegar no nosso seio, para chegar no nosso lar, para chegar nas nossas casas. Ellen White diz: Satanás tem atuado ao volante, manejando até que tenha o controle de todas as mentes humanas que acolheram as mentiras com as quais enganou Eva, usando-a depois como agente seu para incitar Adão ao pecado. Satanás tem mantido sua capaciosa atuação sobre a mente dos homens desde aqueles dias até hoje. Então temos um conflito psicológico. Tem alguém, meu colega, um sociólogo, ele disse assim: Carlos, o mundo é um jogo psicológico, onde se você conseguir prevalecer, ou seja, provar que as tuas ideias são melhor, ainda que erradas, as pessoas vão cumprir. Temos uma batalha psicológica, onde as pessoas formam suas ideias, com base nessas ideias, ele tem um objetivo a alcançar, vai te provar ainda assim de que o mal é bom. Isso é desinteligência. Provar às pessoas que o que é mal é que é bom. E é isso que Eva se tornou, um agente poderoso na mão de Satanás, para provar a Adão que comer do fruto traria um estado elevado de sabedoria. E nos nossos lares, muitas das vezes, dá-se mais ouvido à serpente do que a Deus. E agora continua. Essa nota eu fiquei surpreso. Mente, caráter e personalidade na página 22. Se permitirmos que Satanás use essa desinteligência no nosso lar, veja o que vai acontecer. Os anjos maus trabalharão, cativarão e controlarão a mente dos homens até que estes não tenham mente e vontade própria. Vão controlar de tal forma a pessoa, de tal maneira que a pessoa não vai ter mais vontade que vontade própria. Nem de resistir a nada. Nem vai ajuizar se o que está a fazer é o correto ou não. Satanás tem a capacidade de te tirar a vontade. Tem a capacidade de te tirar o raciocínio lógico. E é isso que ele usa quando traz a desinteligência. Então precisamos, queridos irmãos, estar muito atento com esse método de Satanás, porque ele continua a usar até hoje. É o mesmo método que usou no céu para conseguir, porque ele tinha objetivos, tirar Cristo do seu lugar. Começou a usar a desinteligência, fazer a mente dos anjos, provando que isso era algo bom. A influência de uma mente sobre outra é tão forte poder para o bem quando santificada. É igualmente forte para o mal nas mãos dos que se opõem a Deus. Este poder Satanás usou em sua obra de incutir o mal na mente dos anjos e fez de conta que estivesse querendo o bem do universo. Expulso do céu, Satanás estabeleceu seu reino neste mundo e desde aquele tempo tem lutado incansavelmente para afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Usa o mesmo poder de que se serviu no céu, a influência de mente para mente. Então, irmãos e irmãs com ideias errôneas chegam nos nossos lares, passam um conceito que aparentemente é bom, e a nossa esposa ou o nosso esposo pega e vai querer aplicar, provar no esposo que outra hora aquilo que eles refutavam é que é bom. Vamos usar, vamos aplicar. Quantas vezes temos recebido conselhos tais? Algo que nós refutávamos no passado, de repente nosso cônjuge mudou de posição, mudou de lado, tornou-se um agente do inimigo e quer nos provar de que é bom. E como Adão, caímos agora na guerra psicológica. Como é que eu faço? Não, até certo ponto, está lhe fazendo mesmo bem.
Vou continuar quê? Vamos ainda experimentar. É aqui onde nós temos que começar agora a analisar. Mateus capítulo 13. O que é que está a acontecer então nos nossos lares? Em Mateus capítulo 13, nós temos a parábola do quê? Do semeador. Onde ele, no seu campo, plantou boa quê? Boa semente. Mas de noite, quem veio? O inimigo veio e plantou lá o quê? Mas eu vou descontextualizar essa parábola. Então veja, você antes do lance matrimonial, eu estou falando dentro mesmo do lar, antes do lance matrimonial, com a tua obreira, com a tua serva, com a irmã dedicada na obra, tinham os mesmos objetivos, tinham os mesmos propósitos. Com o nosso casamento glorificar a quem? A Deus. E se queremos glorificar a Deus, isso não pode, isso tal, vamos educar assim, tá tudo bonito. Vamos no altar. Entramos no altar. Fizemos os votos. E estamos no casamento. Primeiro ano tá bom. Segundo ano tá bom, ainda estamos na lua de mel. Terceiro ano, quarto, quinto ano, queridos irmãos. O mel acabou. Só ficou a lua é barro. As coisas começam a apertar. Começam a complicar. O marido começou a mudar de posição. A esposa começou a mudar de quê? Mas o que está acontecendo então em casa? Não estou entendendo, mas temos os mesmos objetivos. De repente, ela já não quer. Já não quero. Quem veio de noite? Colocou o quê? Tornou a tua esposa em seu o quê? Em seu agente, queridos irmãos. Ellen White diz assim: a felicidade e a prosperidade da vida dos casados depende da união dos cônjuges. Eles têm que estar mesmo entrelaçados. Como pode a mente carnal se harmonizar com o espírito semelhante ao de Cristo? Um semeia na carne, pensando e agindo em harmonia com os impulsos do próprio coração. Outro semeia no espírito, busca reprimir o egoísmo, vencer as inclinações e viver em obediência ao mestre. Então veja lá em casa, alguém já semeou o joio, outro agora quer continuar nos retos princípios e o outro agora quer cultivar paixões animais, até no ato sexual já mudou, já não é mais aquilo que era antes, já quer fazer outras coisas. Na alimentação já mudou, na música já alterou, tudo alterou em casa. Um está cultivando um lado e o outro está cultivando quê? Outro. Guerra lá dentro. E veja o que essa guerra traz morte, queridos irmãos. Quando Cristo diz que não vai permanecer, a casa não fica de pé, vai acontecer uma coisa. Ela diz assim: a quem professa servir, o mestre a quem professa servir, existe, portanto, terna diferença de gostos. Já não temos o mesmo gosto. Aquilo do namoro, do noivado, já desapareceu. Cada um já seguiu a água dele. Inclinações e desígnios já são diferentes. A menos que o crente, o marido que ainda permanece, mediante sua firme adesão aos princípios, conquiste o impenitente. Ele tem que lutar. Por quê? Tem um agente do inimigo. Eva se tornou um agente. E na guerra psicológica você tem que convencer que não. Esse caminho que estás assim, por mais que você tenha essa sensação de poder, estás errada ou estás errado. Precisas quê? Precisas mudar. E nessa guerra você tem que lhe convencer. Porque ele vai te dizer, se você não lhe convencer, veja o que vai acontecer. Conquista o impenitente. Como é o mais comum, o comum acontecer é que ficar desanimado, tanto tempo a lutar pela esposa, pelo esposo, não te alterar e vender seus princípios religiosos pela desvaliosa companhia de um ente que não tem ligação com o seu. Não entrava peixe em casa, entrou peixe em casa. Todos os dias você está sentindo o cheiro do frito, tá e vê o peixe aí a comer. Chega um tempo, você também vai querer quê? Vai comer. Tornou-se um agente do inimigo, queridos irmãos.
Nossas esposas, nós como esposo, talvez estamos hoje em dia nessa condição. Antes começamos muito bem, muito fervor, estava tudo bom, meus irmãos. Mas a dado momento, o inimigo veio e colocou aí uma semente. Foi minado. E essa semente, ela é colocada por meio de outros agentes. Irmãos que estão mesmo aqui conosco, são também agentes. E essas sementes vão semeando nos outros também. E quando você recebe, como não, tem que certo ponto, não. Vais começar a ensinar nos outros. E chegamos aqui, daquilo que é pessoal, começamos a trazer no coletivo, erro, estamos a defender já erro, estamos a trazer no coletivo, e tarde ou cedo todo mundo está a viver o nosso erro. É assim que Satanás ganhou o céu, queridos irmãos. Ganhou a terça parte até, perdão. Maus hábitos estão a ser introduzidos dentro dos nossos lares. Mas num tempo em que sabemos que estamos no fim do tempo, num tempo em que sabemos que o decreto dominical a qualquer momento pode sair, é um momento em que, ao invés de nos dedicarmos na obra, nos dedicamos a resolver problemas do quê? Do passado. Coisa que você já deixou na antiga vida. No lar, você pensou que não, já entramos, estamos bem, vamos caminhar, conseguir alcançar o céu. Aqueles problemas todos voltaram. Agora, ao invés de avançar com a obra, para a obra, tem que lutar para resolver o quê? A obra de Deus não avança. Por isso é que nós vemos a igreja. Orações atrás de orações. 50 dias de Pentecostes. Não avança por quê? Os problemas estão lá em casa. Os problemas antigos voltaram. É só você fazer uma vistoria. Não está dizendo que você vai caçando na vida de cada irmão. Mas na tua própria vida, faça só uma vistoria daquilo que antigamente você já não vivia, mas agora está a viver de novo. Você já rejeitava, mas agora aceitas? E até já ensinas que não. Entendemos mal aquela luz. Não é isso que nós falamos? Não, era extremo, era má luz. Começamos a truques, sabe, para viver uma verdade errada. Que aparentemente parece ser boa, mas não é. Não é boa, queridos irmãos. Marcos deixa claro que, e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode. Um está a puxar, outro está a puxar. Ou todos vão cair, ou todos ficam o quê? Em pé. A mulher puxa de um lado, o marido puxa do outro. Santificação com as crianças. Quando o papai saiu, está a trazer outra coisa em casa. Mamãe saiu, está a trazer outra coisa em casa. Como é que fica? Muitos depois, frustrados da vida, começam a bater nas esposas. É assim mesmo. Frustrados da vida, não estão a ver solução. Nesse caso, começam a bater as esposas. Outros vão mais longe, chegam a trair. Outros saem de casa porque não estão a aguentar, os problemas são demais. Mas a Bíblia tem solução para essas situações, quer dizer. Tem solução. A resposta do pai de casa, porque a Bíblia até usa a expressão pai de família, foi: deixa crescer quê? Junto. No devido tempo. Mas é aqui onde também eu preciso chamar a atenção dos irmãos para termos cuidado. Hoje em dia, nos iludem com o discurso de que devemos respeitar o tempo de quem? O outro. A luz é quê? Progressiva. Deixa. Mas também nos esquecemos do texto esforçai-os a quê? Não usamos esse texto. Não, a luz é progressiva. E somos mesmo nós que estamos a dizer que a luz é progressiva, que pegamos aqueles materiais, aquelas coisas que não poderiam entrar em casa, estamos mesmo a trazer, porque a luz é quê? Progressiva. Se a luz é progressiva, se a minha irmã está como agente do inimigo, vai ter mesmo essa batalha. Teus vícios não alimentam, alimenta-se por si mesma. Não dá para, você não pode alimentar-se, porque se você alimentar, você está da cauda para continuar com o quê? Com vício. Se devemos esperar no tempo dele, só não devemos quê? Alimentar.
Não alimenta o vício da tua esposa, do teu amigo, do teu irmão. Não alimenta esse vício. Se é algo que sabes que é mau, que ele também sabe mesmo que é mau e continua, não alimenta, não lhe incentiva. Você deve mostrar toda vez que ele está fazendo o teu descontentamento. Tem que mostrar isso, o descontentamento. Não é saber que não, tá bom, tem que esperar o tempo dele e quando está a fazer, me compra só tal, até também eu compro mesmo, estou a levar, tá aqui. Não faz isso. Não vamos fazer isso. Não vamos alimentar. Quer continuar a alimentar o que é mau, se sustenta. Sozinho, eu não vou te sustentar. Vai matar as crianças. É só vocês verem. A criança pertence aos cuidados da mãe. Quando a mãe desviou, é em perigo. Vai levar todas as crianças. Passa mais tempo com ela. Há coisas que eu já cheguei a ver. Nem sequer eu me dói no coração hoje pensar nisso. Ver que coisas do gênero acontecem. Dói no coração. No princípio, esse sou eu. Quero um marido ou a esposa. Esse sou eu. Não vou afetar as crianças. Não brincam com coisas sérias. Quando você é um agente do inimigo, nós vimos, os anjos de Satanás tomam conta, te tiram vontade própria, forma de raciocínio. Você é um agente. Quando você é um agente, eles vão te usar contra o teu próprio filho, contra o teu próprio marido, contra a família, o irmão da igreja. Não brinca com coisa séria. Isso não é verdade. Isso vai transmitir nos outros. Então, Cristo foi nomeado para sufocar essa rebelião, fez deste mundo o seu campo de batalha, colocando-se como cabeça da família humana, reveste sua divindade com a humanidade, passa pelo terreno onde Adão caiu, suporta todos os assaltos de Satanás, mas não cedeu, uma única vez. Está em jogo a salvação de um mundo. Está em jogo a salvação da nossa família, queridos irmãos. E quando você vai para Mateus capítulo 16, Cristo, ao vir a esse mundo, trouxe uma mensagem muito difícil, muito dura, queridos irmãos, que nós não estamos dispostos a viver dentro das nossas casas. Jesus não veio trazer paz, não veio alimentar o vício, ele veio cortar. E se veio cortar, ou você... É divisão, queridos irmãos. Aqui onde a coisa mesmo fica bem dividida. Mateus capítulo 10. Por favor, vamos abrir mesmo Mateus capítulo 10. O verso 34. Alguém com a voz aí audível, por favor, toma a leitura. Não pudeis vir trazer a paz. A terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim por indissensão, eu vim por indissensão, o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Amém. Lê só mais o último verso. Mais um verso. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém. E quem não toma a sua cruz, Sim. quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Misericórdia. Vamos ainda orar. Querido Pai, nosso Deus, é duro saber que temos que guerrear contra aqueles com quem amamos. Nos ajuda, querido Pai, a compreender este assunto em nome de Jesus. Amém. O Espírito levou a minha mente para a situação do bezerro de ouro ao terminar esse verso. Quando Moisés desceu do monte, a única tribo que não se prostrou diante do bezerro de ouro foi a tribo de quê? De Levi. E como a tribo de Levi não se prostrou, qual foi a ordem de Deus? Vocês mesmos peguem a espada e matem os vossos quê? Vossos irmãos. Jesus disse que veio trazer a espada, queridos irmãos. Vai trazer divisão em casa.
Quando Cristo reina na vida do crente, vai haver. Se a um não se submete, um vai ter que ou se rende ou se chota. Mas o irmão Carlos está a dizer que devemos nos separar das nossas esposas. É isso que o irmão Carlos está a ensinar? Devemos nos separar dos nossos maridos porque tem ainda vícios, pecados por acariciar. Não estou a dizer que você deve julgar a vida do outro. Todos nós temos nossas batalhas. Temos nossas lutas. Temos nossos dissabores. Cada um de nós temos nossas lutas. Mas a Bíblia também é clara em dizer, queridos irmãos, eu vim trazer espada. Mas você tem que gerir a situação dentro de casa até as últimas instâncias. Gere mesmo os assuntos em casa até as últimas consequências. Porque chegará um momento em que, se ele ou ela não está disposto a avançar, você tem que avançar. E nesse interim, Ellen White diz o seguinte: todos os que quiserem ser soldados da cruz de Cristo precisam vestir-se da armadura e preparar-se para o conflito. Não devem ser intimidados por ameaças ou aterrorizados por perigos, mas firmes e corajosos ao enfrentar o inimigo e ao batalhar por Deus. A consagração do seguidor de Cristo precisa ser completa. Pai, mãe, esposa, filho, casa, terra, tudo deve ser colocado em segundo lugar, depois da obra e a causa de Deus. É duro, queridos irmãos. Não é fácil. É duro. A mana não quer avançar com a obra, você tem que avançar, meu irmão. Não pode parar. O humano não quer avançar, meu irmão, você tem que tomar decisão. Tem que avançar. É duro. Não é fácil. E ela diz: ele deve estar disposto a suportar com paciência, com alegria e prazer. Isso nós não temos. Dói. E prazer. Qualquer coisa que na providência de Deus ele seja chamado a sofrer. E nessas perdas vai afetar mulher, vai afetar filho, vai afetar amigos, até irmãos da igreja, irmãos do ministério, irmãos da direção, irmãos do pequeno grupo, vai afetar. Chegará um momento, queridos irmãos, que os que vão permanecer aqui, não digo que são os melhores, mas só são aqueles que estão dispostos a avançar. Deus só vai trabalhar com os que estiverem dispostos a avançar. Quer em casa, quer no ministério, quer na igreja, Deus só vai trabalhar com os que estão dispostos a avançar. Esse é o chamado, queridos irmãos. É duro, é difícil, mas é a realidade que nós, num tempo breve, estaremos entrando. E ultimamente, eu tenho refletido muito no texto dele no White, em Eventos Finais, capítulo 3, que até nossos filhos vão ter que adiantar para não nos atrapalhar. Até mesmo nossos filhos. E da última experiência que a minha esposa passou no aborto, foi muito difícil. Eu digo que depois dali, todos os problemas da minha vida começaram a vir. Foi muito difícil. E dali para que a minha vida já não é a mesma. Não foi fácil gerir aquela situação, queridos irmãos. É guerra psicológica. Chegou um momento que até toda a minha cara depelou. Não é fácil. E eu ter que me consciencializar, ver o meu filho, a Cássia, ter que partir adiantado. Ou senão, se ficarem, ter que lhes ver a passarem por situações cruéis por causa da verdade. Eu só peço a Deus todos os dias que dá força. Me dá força para avançar. Não é fácil, queridos irmãos. Dói. Dói mesmo no coração. Só quem tem filho vai entender o que eu estou a dizer. É difícil, não é fácil. Efésios capítulo 5, versículos 23.
capítulo 5, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Vou começar no verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Irmãos, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça, e se fazermos uma equiparação, o homem é o salvador do corpo. Se a mulher está em apostasia, queridos irmãos, ele deve ser salvador do corpo e não participante do pecado do corpo. Se o corpo está em pecado, a cabeça não pode estar em quê? Em pecado. Ser salvador do corpo não significa dizer se introduzir no pecado do corpo. Mas está numa posição tal, essa era a posição que Adão deveria tomar. O corpo estava em pecado. Ele deveria consultar a Deus para saber qual seria o próximo passo a dar. Mas não. Adão começou a procurar respostas dentro de si mesmo. E no final de tudo concluiu que não, talvez a serpente tenha razão. E aqui nós encontramos dois pensamentos muito fortes no seio da igreja, entre os católicos e os evangélicos, católicos e protestantes até adventistas do sétimo dia. Inácio de Loyola, ele procurava respostas de Deus por causa dos seus pecados, problemas que ele estava a enfrentar. E como ele enfrentava muitos problemas, muitas situações, por causa da situação pecado, que é uma grave situação, Inácio de Loyola começou a refletir e buscar uma imaginação interior dentro de si mesmo para resolver os seus quê? Problemas. São as famosas orações contemplativas de Inácio de Loyola, que até hoje entraram em espécie de meditações contemplativas no seio da igreja, onde as pessoas são ensinadas a ir buscar respostas e soluções dos problemas da vida dele dentro dele mesmo. Mas Martinho Lutero, diante dessa situação, Martinho Lutero apegou-se à cruz e trouxe a mensagem da justificação pela fé. Seu corpo está em pecado, o único que pode resolver não é você, é Jesus. Se a irmã ou o irmão está numa situação difícil, irmãos, temos que redobrar as nossas orações. E no sábado passado aprendemos muito a situação das orações. É tempo de perder mesmo noites de oração. Porque os males que estão a vir aí, situações que ainda vamos enfrentar dentro do nosso lar, para não sermos participantes do pecado do corpo, temos que ter as noites excessivas de oração. Não é de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, não! Quando você vê na realidade mesmo a vida dos patriarcas, a vida dos homens do passado, menos de 5 horas é pouco. Tinham que tirar tempo suficiente para passar com Deus. E nós hoje não temos tempo. Tem problemas da família, tem trabalho, tem negócio, tem isso, tem aquilo. Não tem tempo, não temos tempo para tirar, para orar especificamente por aquele caso. Assim como fez Neemias, fez Esdra, irmãos, nós temos que aprender agora a mover o braço do Altíssimo. O braço do Altíssimo só move segundo a fé que nós exercemos no seu poder de efetuar. Se a nossa fé é pouca, o braço também vai mover pouco. Se a fé é muita, o braço do Altíssimo também move. Então, à medida em que você notar uma situação dentro de casa, com o companheiro, com a companheira, com as crianças, irmãos, não deixa de orar. Leva os assuntos em oração. Eu tenho vivido situações do gênero, e dentro da minha casa, dentro das minhas experiências com Deus, o braço do Altíssimo move, sim. Move mesmo, queridos irmãos. O braço do Altíssimo move. E eu, durante algum tempo, estou separado da minha família, porque a minha esposa teve que dar à luz. E eu comecei a notar uma série de situações. Uma série de situações. Que chegou um tempo, irmão Félix, que tem acompanhado a minha luta, por pouco eu deveria atacar os meus sogros. Por pouco. Porque eu não estava a ver saída, queridos irmãos.
Mas a pergunta de alguém veio: quantas vezes você ora pela tua família por dia? Quantas vezes você entrega por semana aos teus filhos e à tua esposa? Quantas vezes? E as orações começaram a vir. Eu tinha que orar. O único remédio é mesmo só orar. Até sábado se trabalhava. Até sábado se trabalhava. Mas naquele dia, eu cheguei, vimos a situação, não falei, saí. Quando voltei, levei o assunto de novo em oração. E em conversas diretas com eles, no dia seguinte, então no sábado a seguir, a pessoa que era dona do espaço, ou seja, dono do imóvel que está aí dentro, cedeu. O sábado e o domingo não se trabalha. Temos que orar, querido irmão. A situação não está para menos. Eu sempre digo que as pessoas são carne. E se são carne, o coração que está aí é carne. Deus é que criou. Então, Senhor, move esse coração. Ele tem que se render a ti. Por mais duro que você vê que ele seja, Satanás muitas das vezes roubou a vontade, a predisposição de quiser voltar a obedecer a Deus dos nossos cônjuges. Você tem que orar. Nós vimos, os anjos de Satanás têm essa capacidade. Noutra nota, se vocês lerem mais abaixo de mente, caráter e personalidade, na página 22, 23, Ellen White vai dizer que tanto os anjos de Deus como os anjos de Satanás influenciam fortemente a mente. E muitas das vezes nosso cônjuge está numa situação, está num beco que não está conseguindo sair. E que só vai sair muitas das vezes fruto da tua oração, fruto do teu jejum, fruto mesmo da tua guerra com Deus. Por isso, meus irmãos, eu sempre digo na minha esposa, a minha experiência eu nunca vou conseguir te passar. Desenvolve a tua. Desenvolve a tua. Vamos ensinar isso nos nossos cônjuges. De modo a que quando nós estivermos a enfrentar essas situações em casa, no seu canto, cada um estiver a resolver esse problema com Deus. Eu tinha muito que vos dizer, mas o Senhor, até aqui eu penso que nos transmitiu o suficiente. Para nós seja uma oração à vontade de Deus. Amém. Amém. Vamos... Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar o hino 454. Vem entre nós morar. 454. Senhor Jesus, entre nós morar, seja também teu nosso lar, ser como a mãe e com papai, vem-nos, Senhor, abençoar. Venha afeição e perfeito amor, longe do mal e qualquer temor, nosso viver em tudo aqui, ora então só o Salvador. Quando amanhã pereta raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor nosso Deus. Muito obrigado, querido Pai, pela mensagem que o Senhor nos passou. Muito obrigado, querido Pai, por deixar claro que não há amizade entre a luz e as trevas. Muito obrigado, querido Pai, por nos permitir viver essas situações. Mas, querido nosso Deus,
Não permitas que nos rendamos à vontade do inimigo. Não permitas que aceitemos os seus sofismas para nos provar de que o que é mau é bom. Muito pelo contrário, Senhor nosso Deus, nos ajuda a olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. E lhe suplicamos grandemente, Senhor, que as batalhas que até hoje temos enfrentado dentro dos nossos lares, nos ajuda com o espírito de oração, depositar toda a nossa fé no teu braço salvífico, para que se mova e opere a salvação na vida dos nossos cônjuges. Querido nosso Deus, trabalha no coração dos nossos filhos, porque muitas das vezes também são agentes. O inimigo usa tudo quanto ele quiser. Mas, querido nosso Deus, faz-nos ser pais e mães de oração para criar barreiras grossas o suficiente para que o inimigo não consiga perfurar e afetar os nossos lares. Lhe suplicamos, querido Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre cada pai. O Senhor sabe cada luta que cada um de nós tem enfrentado. Que a bênção do Senhor repousa sobre cada mãe. O Senhor sabe a luta que tem também enfrentado. E se nós, a nossa vontade foi roubada pelo inimigo, o nosso desejo e a predisposição de continuar a avançar na luz que o Senhor nos tem dado está a morrer, porque o inimigo quer roubar isso de nós. Não permitas, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nos faça volver a Ti. E nesta hora rogamos, Senhor, devolva-nos a vontade de Te obedecer e de Te seguir. Tempos difíceis acham-se diante de nós. E não é agora, Senhor. Já largamos muita coisa, já passamos por muitas situações para nesta hora desistir. Não permita, Senhor, recuarmos. Pelo contrário, continuarmos a avançar, firmes, segurando no Teu braço, certos de que o Senhor, no final de tudo, nos dará a vitória. Em Cristo Jesus, dedicamos cada família aqui representada, este ministério, as suas lutas, as suas preocupações, as suas dificuldades nas Tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repousa sobre todos quantos estão observando de forma fidedigna o Teu santo sábado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos livres, temos 30 minutos, depois vamos retornar para a continuação do nosso estudo. Feliz sábado a todos.